A música que mais se repetiu na playlist ontem em Brasília, no jantar de 43 anos do PT, foi Vermelha. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da sua voz. Vermelho, vermelhasco, vermelho. Todo mundo sabe. Essa é mais fácil de cantar, foi arriscar Benito de Paula. Mas Benito de Paula, por quê? Parece que foi o hino, porque todo mundo esperava que o Lula fosse. Mas ele não desfilou, igual a cabrocha da música do nosso grande Benito de Paula. Integrantes do PT celebraram ontem os 43 anos do partido sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A festa, que tinha como objetivo angariar fundos para o partido, conseguiu arrecadar cerca de R$800 mil. Foram vendidos quase 700 convites, com valores de R$500 a R$20 mil. O regabofe, regado ao uísque Old Par, 12 anos, tá? Espumante brasileiro. Teve também risoto de gorgonzola e frango na crosta de alho, entre outras coisas servidas no rechô. Dos 10 ministros do PT, apenas 4 compareceram. Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passaram pelo salão o articulador político do governo, o ministro Alexandre Padilha, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o titular da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Haddad foi o último integrante do primeiro escalão do governo a chegar ao jantar e ficou 35 minutos no local. Ainda durante a festa, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, subiu ao palco para agradecer e transmitir o abraço do presidente Lula, que cumpre agenda no Nordeste. E ninguém viu, 18 horas a gente já tinha visto, as imagens dele encerrando o lançamento da Minha Casa Minha Vida, num avião. Quanto tempo dá da região central de Santo Amaro, não é perto de Salvador, em Santo Amaro da Bahia até Brasília? Não dá 2 horas. Não vou direto. Não dá 2 horas. Bom, enfim, ele não apareceu, a desculpa foi essa. Agora, Capês, a pergunta que eu faço, já que tem aqui o Capês e o doutor Renato Ribeiro, que também é um grande eleitoralista, pode dar jantar para angariar fundo para o partido político? Pode receber esse dinheiro para um partido que esse ano já vai receber 599 milhões do fundo partidário? Qual é a regra? Porque na eleição a gente sabe que pode, mas a pessoa só pode fazer uma doação de pessoa física que não ultrapasse 10% da renda bruta. Olha, o especialista aqui é o Renato Ribeiro, evidentemente, inclusive uma bela obra que ele me brindou com autógrafo, Eu retribuí com o meu livro de processo penal. Sim. Agora, me parece que as limitações existem para o período eleitoral. Então, regras de arrecadação de campanha eleitoral. Passado esse período, eu não vejo impedimento, salvo que o Renato me desautorize, do partido realizar esse tipo de jantar. Claro que foi um jantar pega-trouxa, sob o título de comemorar os 43 anos do PT, para ver uns imbecis que pagariam R$20 mil para tentar bater uma fotinho do lado do presidente, foto que às vezes eles usam para ter lucros muito maiores, Porque você sabe como é essa aproximação que existe de autoridades, faz uma foto, depois vende uma intimidade que não tem, e isso é muito perigoso. Agora, é interessante também... E dizem que a banda estava cantando tão afinada quanto eu. Não, eu acho que o jantar foi bem mais desafinado do que você. Se você tivesse cantado lá, eles teriam gostado. Pelo menos teria alguma coisa para se divertir. Já que a atração principal virou as costas para eles, uma vez que os convites já tinham sido vendidos. Agora, também não quiseram falar quem comprou o convite e não compareceu, porque quando souberam que o Lula não ia, muita gente desistiu. Então teve desistência. Sobrou mais risoto. Partido dos Trabalhadores. Então a gente imagina que a festa é dos trabalhadores, mas o trabalhador não tem dinheiro para ir na festa. Não dá para ir. Agora, me disseram que se você pagasse 500, 10 mil ou 20 mil, era o mesmo buffet. Era a mesma coisa. A sobremesa era lá sorvete de creme com banana flambada. Exatamente, parecia casamento, bem classe média, assim, um casamento, nada suntuoso, saboroso. Nada suntuoso, 800 mil eles arrecadaram, 800 mil, você não faz uma festa de casamento, de parar a High Society, não faz, doutor Renato? Agora, o que me intriga é esse negócio de quem comprou e não foi, e fala assim, não queriam revelar aqueles que compraram os convites de 20 mil. Como isso é uma doação para o partido, isso tem que vir à tona, não tem? Mais ou menos. Depois eu vou... Então vamos lá. Vamos todos... Nos explique, primeiro, é legal fazer um jantar desse para arrecadar fundo? Se é legal, qual a regra deve ser seguida? Porque a gente sabe das eleições. Eu acabei de adiantar aqui bem resumido. Pessoa física até 10% da renda bruta.
E como é que funciona um jantar? Porque eu dei uma googlada que eu faço o que as pessoas em casa fazem. Sim. Dão um Google, mas você não acha uma resposta para isso. É porque é uma coisa muito técnica, essa parte do financiamento dos partidos. Tanto é que a minha tese de doutorado é sobre isso. Então, eu me debrucei durante alguns anos da minha vida para primeiro tentar entender, antes de escrever alguma coisa sobre o financiamento dos partidos, financiamento da política no Brasil. E daí como é que funciona? Bom, o Capês foi muito feliz no que ele fala, e ele é modesto, né? O professor Capês é uma pessoa muito ilustrada. E ele foi muito feliz em falar que isso é muito comum em campanhas. Então, na campanha, o sujeito, o candidato, ele faz um jantar de arrecadação. Nesse jantar, ele vende os convites. O valor geralmente começa com R$500, já que é por um jantar de arrecadação, não faz sentido o valor ser 25, 30, 40, 50 reais. Então, a linha de regra, o pessoal começa com 500. E daí vai aumentando a partir da vontade do sujeito em colaborar. Então, muitos candidatos de direita e de esquerda, principalmente de direita, aqui em São Paulo, fazem esse tipo de evento para arrecadação. Eu participei de dezenas desses jantares. E daí é dado o recibo eleitoral e isso vai para a Justiça Eleitoral. Você pagou 20 mil? Não, eu não pagava o de 20 mil. Muitas vezes eu fui como advogado. Quero ser seu estagiário. Mas o que acontece... Fazer um jantar depois também. Mas esses jantares, eles são comuns para arrecadar fundos para a campanha e daí, inclusive, na Justiça Eleitoral, o TRE de São Paulo tem o cuidado de mandar 2 servidores da Justiça Eleitoral verificar se de fato o cara comprou o convite, tá no ponto. foi lá... Porque tem toda uma regra de contabilidade. Certo. Então, tem alguns contadores na parte eleitoral que falam assim, olha, dá mais trabalho fazer um jantar do que fazer a prestação de contas inteira, porque você tem que lançar isso no sistema. Agora, o Capês falou que agora nós não estamos no período das eleições. Então, no período pós-eleitoral, você tem... O Lula acha que nós estamos ainda. É eterna eleição, eterno debate político, mas do ponto de vista jurídico, técnico, agora é possível que os partidos façam arrecadação para os seus mantimentos e tudo mais. Eles recebem recursos públicos, que vêm do recurso partidário, e também engordam seus caixas com muitas coisas. Então, tem partido que faz bottom, que faz broche, o PSOL faz muito disso, o PT já fazia muito a venda da estrelinha. Tem partidos que pedem uma contribuição, partidos de direita e de esquerda, do salário dos parlamentares e dos prefeitos, quem está no executivo. É o dízimo, né? O dízimo. O dízimo, 10%. Dízimo. Então, o sujeito está lá, é prefeito de uma cidade do interior, e ele é do partido A de direita ou do partido B de esquerda. O partido cobra, geralmente isso acontece, cobra 10% do salário para que isso vá para o partido. Mas isso é como... Se a liberdade religiosa é igual à ideológica, né? Você faz parte de um partido, você dá o dízimo. Eu, por tudo que eu ganho, meu salário, eu dou o dízimo sempre. Mas eu faço diferente. Eu saco tudo em dinheiro vivo, tem um altarzinho na entrada de casa, eu ajoelho, eu jogo o dinheiro para cima. O que Jesus precisa, ele pega, e o que cai no chão, eu gasto. Então, e da sua casa, dentro da casa. Da sua casa. Não é na rua. Combinado seu e dele. Então, mas voltando, uma boa estratégia, né, professor? Claro. Mas a situação é essa. Então, as pessoas fazem esse tipo de coisa. Agora, é comum, só que em sendo um jantar para o partido, evidentemente que isso daí vai para doação e vai para prestação de contas do partido. Então, é obrigatório, e eu imagino que o PT tenha feito isso também, fazer essa declaração. Então, não vai publicamente quem pagou o quê, mas se alguém tiver curiosidade na prestação anual de contas do partido, isso tem que constar. Vai constar o nome da pessoa. Vai constar quem são os doadores. Até porque quem está fazendo imposto de renda, e agora, olha, tem que declarar. A Receita Federal acabou de aumentar um pouco o prazo para declaração do imposto de renda desse ano. E tem um campo lá, se todo mundo for criterioso, tem você doou para candidatos ou partidos políticos. Então, essa doação, ela vai ser declarada, inclusive as pessoas físicas, para a Receita Federal. Então, é um negócio muito sério, não é um negócio, vou fazer um dinheirinho aqui, fazer uma vaquinha para arrecadar. Inclusive, a vaquinha, nesses moldes, ela já foi julgada, o ministro Gilmar Mendes já foi contrário à vaquinha, grosso modo, mas permitindo sistemas em que você identifica quem doou.
tanto no período eleitoral quanto no período de financiamento de partidos. Então é bem rigorosa, não é essa bagunça, é um negócio bem sério. Agora, se é correto fazer a parte política, a parte da cantoria, aí é uma outra conversa, aí eu deixo com os especialistas. Só uma pergunta, uma observação. Se eles arrecadaram R$800 mil vendendo convites a 20 mil... 20, 10 e 500, né? 20, 10, não. É um mix. Quem é que pagou 20 mil reais? Pouquíssimas pessoas pagaram 20 mil reais. Para comprar por laranja, quem comprou por agora, porque a pessoa tem que ganhar no mínimo 17 mil por mês, bruto. Agora, essa pessoa está exposta. Quem pagou 20 mil reais para ir num jantar desses, está exposto. Eventualmente, depois de uma licitação, alguma participação, tem que ser vista com mais cautela. Exatamente. E aí, Ricardo, você não foi para o jantar? Você estava em Brasília ontem, não estava? Não estava não. Eu estava no Guarujá e não fui ao jantar. Primeiro, boa tarde para Vinato, os colegas aqui da mesa, você que nos acompanha aí no Brasil e no mundo. O meu questionamento é um pouco diferente. Eu até entendo a legalidade, acho que acho que é legal o partido político fazer o jantar de arrecadação, seja ele o partido que for. O meu questionamento é o seguinte: quem paga 20 mil reais para ir num jantar de um partido político onde foi amplamente divulgado que o presidente da República estaria presente? Por que paga? Porque gosta do partido? Porque acha legal? Porque o partido é o partido dos trabalhadores e um jantar de 20 mil reais, o custo 20, 10 mil reais, não é para o trabalhador, ou pelo menos não é para um trabalhador comum que faz parte da base do PT. Então, muitas pessoas, e a gente sabe no mundo político que isso acontece muito, vão para um jantar desse, vão para um encontro desse, uma palestra, um seminário, que também acontece muito de políticos fazerem, para se aproximar daquela figura pública. Se aquela figura pública não está no exercício do mandato, ok, tudo bem, bola para frente, o pessoal quer ouvir a história que ele tem para contar. Mas e se essa figura pública está no exercício do mandato? Essa proximidade de um empresário, de um trabalhador, de um cidadão que quer ter um approach, quer se aproximar do presidente da República, do ministro da Fazenda, de alguém que está num alto escalão do governo. Como é que isso é interpretado? Moralmente, como é que isso é interpretado? Esse é o meu questionamento. Você está cobrando ingresso para você chegar perto do ministro. Isso, e falar com o ministro o que você quiser. Ministro, preciso de uma audiência, como é que está meu negócio? Isso é legal? Isso funciona? Porque o processo, por exemplo, de lobby no Brasil ainda não é legalizado, deveria, na minha opinião. Tem, acho que um projeto de lei, inclusive, no Congresso Nacional tramitando, mas esses jantares, esses encontros, muitas vezes funcionam para isso, para fazer esse relacionamento. E para quem quer ter um relacionamento no nível de presidente da República, no nível de um ministro de Estado, 20 mil reais é pouco. Exato. Agora, quem ganha salário mínimo, né, professor Marcelo? Se você passar fome 12 meses, sim, parar de pagar o aluguel... Não, o Suano não, ele vai tranquilo. Ó, você para de pagar o aluguel, você não come, você faz greve de fome por um ano. Se você estiver vivo, aí você pega, soma os 12, você pega o FGTS, o PIS/PASEP, o adicional de férias, você recebe dobrado ainda as férias, e o 13º você não chega em 20 mil. Pavinato, primeiro boa tarde ao Renato, boa tarde ao Capês, boa tarde ao Ricardo, a equipe da Jovem Pan fantástica e a todo esse público que nos acompanha. Eu tenho um posicionamento que é muito direto em relação a isso, tá? Aí não teve picanha. Não teve picanha. Não teve picanha. Mas é porque escolheram errado o prato. O prato, se tivesse uma picanha, seria muito bom. Eu tenho um posicionamento muito direto com relação a isso. Primeiro, existem aquelas tecnicalidades que são jurídicas. Eu acho que não tem nenhuma ilegalidade com o que foi feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a transparência, eu creio que vai ser garantida, né? Segundo, tal qual o Renato falou, num determinado momento vai estar lá para você saber quem fez o quê. Mas tem um dado. O grande problema é no nosso sistema partidário, em que você construiu de uma maneira em que, para evitar a construção de partidos, exclusivamente partidos de quadros, o que são os partidos de quadros? Aqueles partidos, na realidade, pertencem a um determinado grupo que coloca todo o dinheiro dele ali e ele diz, afinal de contas, como ele quer fazer a política e quem vai fazer a política do lado dele. Essa é a minha galera. Por quê? Porque é um partido de quadro. Imaginou-se uma ideia que a forma de você sair dos partidos de quadro e ter partidos de massa, em que a sociedade inteira participa de um grupo partidário, você teria que buscar um financiamento público para que todos os partidos tivessem capacidade de participar do jogo, de uma maneira tal em que você poderia fazer uma oxigenação da política, porque as elites não ficariam apenas naquele grupo com os partidos de quadros. Eu, particularmente,
Eu sou a favor desses jantares. O que eu sou contra é o financiamento público. Eu acho que o partido, quando ele lança uma ideia, ele está dizendo, eu penso o mundo dessa maneira e aqui é o meu projeto. Aí é que está o nosso erro, que você é especialista, os juristas e você que trabalha com política, você também. O problema é que já deveria estar no partido, na estatuto partidário, dizer, este é o meu programa, apenas mudando determinados aspectos em função da conjuntura. Eu imagino que deve ser essa a organização administrativa, eu imagino que é dessa forma, ou seja, deveria estar, e o partido deveria ir para a rua para dizer, agora eu quero que vocês apostem em mim e deem o dinheiro de vocês. E não vai nada de dinheiro público para cá. Deveria ser dessa forma, de uma maneira tal em que é legítimo sim o que o PT fez. É legítimo. E todos deveriam fazer e acabar com o fundo partidário. Agora, Suano, você acha que se o Bolsonaro tivesse isso, já estaria preso? Ele estaria preso. E uma parte aqui, Suano, eu concordo com você. Eu também sou um cara que não gosto do financiamento público tal qual ele está posto hoje. Isso é um posicionamento meu público. Porém, o que me causa uma certa preocupação é essa possibilidade de rede de relacionamento ali. Porque nós temos um presidente da República eleito, nós temos um ministro de Estado eleito numa festa onde eu pago 20 mil reais para poder estar junto com ele numa foto e dizer que eu tenho procidade com o presidente da República. Esse é o meu medo. Tu foste fantástico, espetacular nisso, porque o que está configurado aí, como a gente não tem um lobby regularizado no Brasil, na realidade nós temos. Sabe como é que a gente tem? Todo mundo quer montar uma empresa de lobby e diz assim, montei uma consultoria. É verdade. Ele diz que é uma coisa, ele vai lá para Brasília, eu sou consultor de assessoria política, tarará, tarará. Na verdade é um lobista. Sim. Agora, como que você não regulariza? O que você não regulariza? Como que deve ser a circulação de dinheiro e o pagamento dessas consultorias? Porque no momento que você regularizar isso, você pode dizer, a partir daqui, isso deixa de ser lobby, deixa de ser consultoria para se tornar tráfico de influência. Exato. Que é o que está acontecendo lá. É a nossa preocupação. O que pode acontecer. E aí fica naquela... Por exemplo, se eu quero utilizar um presidente com uma forma de trazer gente e dizer, não, você vai sentar para conversar com o presidente. Você acha que o Lula, se fosse lá, ele ouviu o que as pessoas estavam falando? A primeira coisa que ele dizia, você pagou? Só isso. Quando você pagou? Foi 500 ou foi 20? Tá nem aí. Então, o problema é a falta da regularização do lobby e aquilo ser usado para tráfico de influências, porque isso acontece. Quer ver uma outra forma de tráfico de influência que nós temos no Brasil? Lembra da primeira cena do Poderoso Chefão? Que é o casamento da filha do Dom Corleone, que o pessoal vai fazer fila para pedir favor, porque o Dom não pode negar favor no dia do casamento da filha, e cada um que chega, né, vem com um presente que é um bolo de dinheiro, né, que é o presente da noiva. Aí eles vêm, dão um presente, desejam um casamento feliz, vida longa e filhos homens, e aí ele dá o presente lá, rechonchudo, e pede o favor ao Dom. Mas isso agora, por quê? Porque a gente não tem o lobby regularizado. Se tivesse, esses tráficos de influência seriam evitados e esses jantares não só seriam legítimos, como seriam estimulados para todos os partidos fazerem. Porque se eu gosto do PT, suponhamos, eu posso doar o que eu quiser para o PT. Concordo com você. O problema é meu. Não, mas isso no mundo ideal, não no mundo legal hoje, né? Mas aí você funcionário público normal, com um funcionário público na atividade que está aí fazendo o Brasil andar, trabalhando lá na ponta mesmo, ganhar um presente de 50 reais já é proibido. Ele não pode ganhar. Exato, não pode. 50 reais, não tô falando de 20 mil, 10 mil, 50 mil, que a gente também não sabe direito. Por isso que o jantar é uma estratégia. Por isso que a gente tem que ter o lobby. Vocês foram muito felizes colocando dois assuntos. Primeiro, o financiamento das campanhas no Brasil. Acontece que a partir de 2015 foi proibido o financiamento empresarial de campanhas e daí o fundo partidário, depois foi criado o fundo eleitoral também, eles foram milhares de vezes, algumas vezes multiplicados, né? Chegando aos milhões que nós vimos, até os bilhões das últimas eleições. E daí os partidos recebem muito dinheiro público para fazer atividade, mas o Marcelo ele foi no ponto, porque é o seguinte... recebe dinheiro público, só que o financiamento privado não está vedado. Então é muito interessante isso, porque se dá dinheiro público aos partidos e se tem também a arrecadação privada. E daí isso cria uma distorção no sistema. Posso fazer um comentário, Renato? Sabe por qual razão isso acontece? Por causa da maneira como é distribuído o financiamento público. Ele é proporcional à bancada que tem na Câmara. O que você faz com isso? Você perpetua o poder. Você perpetua o poder. E não, para não perpetuar, vamos criar uma forma de oxigenar. Você pode pedir dinheiro privado também, dentro de determinadas regras. O correto seria, ao invés de fazer que apenas aquele mínimo percentual seja distribuído igualmente, que o maior percentual fosse distribuído igualmente, já que a gente está falando de financiamento público, e uma parte pequena que seja distribuído proporcionalmente.
porque assim daria a condição de ter oxigenação e o surgimento de partidos que poderiam ser... Mas daí tem um ponto. Você vê como é que a equação é difícil. É difícil. Sabe por quê? Ainda mais quando a legislação não é explícita. A equação, óbvio, a equação é difícil. A equação é muito difícil. É impossível, aliás. Porque, assim, na ponta, e todos nós aqui, de alguma forma, lidamos com a política, né? Cada um na sua área, mas nós lidamos com política. E o Brasil tem mais de 30 partidos. E mais de 60 tentando ser criados. E quando o sujeito quer criar partido, Pavinato, a primeira coisa que ele pensa, ele vai lá no escritório de alguém e fala assim, doutor, olha, eu quero fazer o estatuto do partido. Ele fala assim, mas qual que é a sua ideologia? Ah, pega aí, eu sou mais ligado à esquerda, eu sou mais ligado à direita, faz aí uma coxa de retalhos dos outros, porque o que me interessa mesmo é o fundo partidário, o fundo eleitoral, que são os negociantes. Porque veja só, no mundo privado, o que acontece? Se você tem uma empresa e essa empresa vai mal, o que vai acontecer? Você vai quebrar. Não tem jeito de ficar no mercado uma empresa que não vai bem. Agora, no mundo político, se nós fizermos uma divisão, você vai ter partido que, na verdade, é só uma folha de papel, é cartorial, que não elege ninguém, não recebe voto de ninguém e tudo mais, recebe recurso, porque atualmente já recebe um pouquinho, nada, dá uns 100 mil por mês. É isso aí. O menor partido que tiver, nada, dá uns 100 mil por mês. Pequeno partido, grande negócio. Olha, que nunca elegeu ninguém. O partido é um misto. O partido é um misto de duas coisas que são, assim, locomotivas de qualquer país. Do caso brasileiro, ele é um misto dessas locomotivas brasileiras. É um misto de cartório com sindicato. Daí esses partidos que têm dono, e são partidos, tem partidos, se a gente pesquisar, não vou nomear aqui, mas tem alguns partidos que nunca fizeram um deputado federal, nunca fizeram um deputado estadual, nunca fizeram bancada de nada. E o cara recebe. E daí a justificativa fala assim, se é uma empresa, quebra, né? Agora ele vai falar, não, o povo brasileiro ainda não está preparado. Você acha que o Emael é candidato? Por isso que eu sou a favor apenas do privado. Retira o financiamento público. O cara vai falar assim, o povo brasileiro não está preparado para a vanguarda das Agora, em 2011, eu estive nos Estados Unidos, estive em Seattle, e estava uma festa do Tea Party, para angariar fundos, tanto para a campanha quanto para os partidos de direita lá. Começava assim, se você quer entrar na festa, $100. De acordo com o que você vai fazer lá dentro, vai sumindo 200, 300, 400, $500. É um rio de dinheiro que corre. E todos prestam conta, o dinheiro é dividido para a campanha deste, daquele, que montaram e organizaram essa festa. Exato, mas tem que valer, tem que ser legal para valer para todo mundo. Quer dizer, agora, o Lula não foi porque ele foi lá inaugurar o Minha Casa Minha Vida, fazer, né, entregar as casas que ele não terminou, lá em Santo Amaro, na Bahia, e aí ele falou que não foi para lá porque não deu tempo, né? A gente sabe que é balela. Mas lá em Santo Amaro, além de chamar o Bolsonaro de genocida, ele se referiu a ele como Bozo. Agora, quem é mais palhaço? O Bozo ou quem gastou vintão e não viu o Lula? Por que ele não foi? Devia ter pouca gente. Pouca gente se dispôs a pagar 20 mil. Então são poucos otários que pagaram os 20 mil. Porque se todo mundo pagasse 20 mil, teriam 40 pessoas ali. Então se tinham, sei lá, 200 pessoas, um monte de gente que pagou R$500. Capência foi perfeito. Ele não quer ver quem paga R$500. É lógico. Ele quer ver quem paga 20.